Vamos à leitura da palavra, irmãos. Atos dos Apóstolos, nós estamos caminhando bem, capítulo número 9. Hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Vocês viram que nós estamos caminhando pouco dentro de cada capítulo, porque são textos, né, importantes para nosso aprendizado e crescimento da obra do Senhor. Capítulo número 9, verso de número 26 até o 31. 26 ao 31. Eu leio um, você lê o subsequente, assim até a gente terminar. 26 até o 31. Amém, minhas irmãs? Amém. Glória a Deus. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse ele discípulo. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente de nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também com os gregos, mas eles procuravam matar. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarsus. Assim, pois, a igreja em toda a Judeia, Galileia, Samaria e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Graças a Deus, maravilha. Isso aqui é muito importante, porque temos coisas importantes a tratar dentro desse assunto. Vocês lembram que nós estamos falando sobre a conversão de Paulo, como Jesus o encontrou a caminho de Damasco e como esse confronto revelou o propósito que Deus tinha com a vida dele de maneira poderosa. Isso é a rinite atacando. Como esse confronto mudou completamente a vida de Paulo, como deu novo destino, abriu novamente. Mas eu quero falar com os irmãos aqui hoje sobre a importância de saber romper com a rejeição que muitas vezes sentimos na igreja. Paulo recebeu de Deus a missão e ele tem sabedoria, agora recebeu graça. Ele tem ousadia, agora recebeu poder. Imagine isso, irmão. É por isso que muita gente fica vendo o outro crescer preocupado, mas pense que Paulo já era um homem ousado. Ele tinha ousadia, ele tinha coragem. Imagine o encontro da coragem e da ousadia com o poder que o Espírito traz. Isso é dunamis, dinamite, explosão de poder. Porque se o Espírito Santo tem o poder de pegar o medroso e dar a ele ousadia, e dá a ele coragem, imagine o Espírito Santo operando sobre a vida de alguém que já tem coragem e já tem ousadia. Poder, coragem e ousadia uniram-se sobre a vida de Paulo. Ele tem conhecimento, tem graça, tem coragem, ousadia e poder do Espírito. Isso aqui é espetacular. E só Deus pode fazer. Agora pense comigo que ele, cheio de tudo isso, ele não ficou parado. Porque o poder de Deus não é uma água entancada para criar lodo. O poder de Deus é água límpida corrente. É água direto da fonte que se manifesta na vida dos fiéis. Agora pense que a igreja deveria então dizer o quê? Rapaz, Deus levantou Saulo. Glória a Jesus, que bênção. Vamos agora abençoar o nosso irmão, cobrir o nosso irmão. Eu disse aqui ontem que a igreja foi rede de cobertura e lugar de escape. Fez com que Paulo escapasse, ainda colocado no cesto, porque a igreja sabe tecer seus cestos. E ela permitiu que ele escapasse com vida. Agora ele chega em Jerusalém para pregar com ousadia a palavra do Todo-Poderoso. E a igreja que ali está já tem uma base bem estruturada. Ela já tem uma liderança estruturada.
ela já tem uma base resistente, com experiências, conhecimento e organização. Agora chega esse que antes era o perseguidor e ele chega com ousadia, pregando o evangelho com coragem, pregando o evangelho com conhecimento, pregando o evangelho com ousadia, fazendo milagres, fazendo prodígios. A igreja, ao invés de abraçar, porque a igreja, mas deixa eu te falar uma coisa, aqui ninguém é anjo, viu? Nós estamos em processo de santificação. Mas aqui é gente, aqui é gente, e pessoas têm sentimentos, e nem sempre os sentimentos são bonitos, coloridos, cheios de florzinha. Às vezes é obra da carne, às vezes os sentimentos é aqueles que se manifestam lá em Gálatas 5. Às vezes é maldade misturado com ruindade, com implicância, revestido de inveja, cheio de ciúme. Às vezes é a obra da carne retratada lá em Gálatas 5. Às vezes o que se manifesta na igreja é um ambiente onde tem muita gente. A igreja não é pastoreada, liderada, e a membresia não é uma membresia de anjo. Pode observar aí em você, que você não está tendo nenhuma asa apontando assim não. Ó. E de vez em quando se aparecer uma asa é para dar um tapa no caboclo, ao invés de cobrir. Então você imagina que Paulo pregando com ousadia, com todo aquele currículo de perseguidor que ele tinha, a igreja começou, foi enciumar. Ela ficou enciumada. Ela começou a rejeitá-lo. Ela começou a rejeitar Paulo. Não apenas por medo, porque a fase do medo aqui já estava passando. Não era apenas por medo, mas por desconfiança e também por uma pontinha de um iceberg de inveja. Bem, porque a igreja, que é feita por gente, muitas vezes manifesta em rejeição. E essa é uma coisa que eu estou te pregando para que você tenha na sua mente que nós precisamos aprender dentro da igreja vencer o período da rejeição. Porque nem todas as pessoas são iguais e amorosas. Às vezes as pessoas estão lidando com as suas próprias dores, com as suas próprias guerras, com as suas próprias frustrações, que não conseguiu desenvolver seu ministério, não conseguiu desenvolver na fé, não conseguiu crescer na palavra, não consegue se desenvolver porque é cheio de complexo de inferioridade. Então ele manifesta isso em forma de zelo, mas na verdade ele está rejeitando aquilo que o Espírito Santo está trazendo de novo para a igreja. Aquilo que é novo, às vezes, provoca em nós curiosidade, aceitação, mas também provoca rejeição. Às vezes a gente olha com uma pontada de dedo, querendo dizer, e esse corpo estranho crescendo aqui do meu lado e ficando maior do que eu? E aí, essa rejeição muitas vezes vem disfarçada de zelo. Parece zelo, mas não é zelo. É porque a pessoa não sabe lidar com a sua própria frustração. Ela está vendo alguém crescer onde ela não cresceu, frutificar onde ela é estéril, abençoar vidas onde ela não conseguiu abençoar. Está há 30 anos na igreja e não desenvolveu. Chega alguém que está há 10 e começa a estar 10 dias e está desenvolvendo o ministério. E isso muita gente não sabe lidar com isso, mas somos nós que temos que lidar com a rejeição. Eu tive que passar por isso como talvez você teve. Eu aceitei Jesus e nesse meu jeito. Toda a vida, quando Jesus me salvou, já me salvou com essa facilidade para falar a sua palavra, já veio no pacote da salvação. Ele me entregou isso aqui. É dele, para a glória dele, mas ele me entregou. E eu nunca fui uma pessoa que tive muito medo. Eu prefiro ser corrigida do que ser empurrada. Eu prefiro ser corrigida pelo excesso do que empurrada pela negligência. Muitas vezes eu tive que ser corrigida pelo excesso, porque aí tem que corrigir, tem que dizer, menos Maria José, mais devagar, está depressa demais, está rápido demais, vai mais lento, mas é melhor ser corrigido e tratado, porque você está indo, do que ser empurrado pela preguiça, pela negligência, pelo medo, pela covardia. Então muitas vezes eu tive que ser puxada, mas eu também tive que lidar com a rejeição do corpo. Quando eu aceitei Jesus, por exemplo, vocês que ouviram meu testemunho, vindo de uma família abaixo da linha da pobreza, de uma família, de uma mãe doente, de um pai alcoólatra, e de uma família
paupérrima, pobre, de dar medo no outro pobre. E quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com essa alegria toda, porque o Espírito se manifestou a mim, abriu o meu entendimento, me fez entender o plano da salvação, me fez entender quem era Jesus, e minha alma encheu de alegria, irmão. A minha alma encheu de alegria, porque eu encontrei o Senhor. Então a minha alma recebeu a plenitude da graça. E aí com 12 dias eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu não tinha roupa para vir para a igreja, mas eu tinha coragem de vir para a igreja. Eu não tinha roupa adequada, mas eu tinha a motivação certa, o coração que tinha encontrado com Jesus. Naquele tempo era proibido usar calça, e eu só tinha calça. Era proibido usar bermuda, e eu só tinha bermuda. Porque eu dependia da roupa que eu ganhava, para que eu pudesse vestir. E eu chegava na igreja, e eu não chegava intimidado, não. Eu chegava dando glória a Deus, como você me vê aqui até os dias de hoje. Dando glória a Deus, adorando a Jesus, falando em mistério. E aquele irmão começou a incomodar os crentes. Não foi os de fora, incomoda o de dentro. Porque é o corpo que tem dificuldade de tratar aquilo que é novo. Ou a gente abraça e aproveita para crescer junto, ou a gente repele, porque não consegue caminhar na mesma velocidade que o outro está caminhando. Então, ao invés de repelir, nós vamos ter que aprender a lidar com a rejeição do corpo. E eu lembro que na reunião ministerial chamaram o pastor presidente e disse para ele: pastor, o senhor tem que tomar um jeito na filha da Ana doida, ela está aqui no meio da igreja de calça, falando em línguas estranhas. Isso é um mau exemplo para as nossas jovens, isso é um mau exemplo para os nossos filhos. Ela está aqui no meio da igreja, naquele tempo. Hoje não, hoje a nossa bispa anda de calça, e tem mulher que precisa mesmo andar de calça. Está muito mais bem vestida do que estivesse com uma saia. Irmão, e não tem problema nenhum, mas naquele tempo não podia, era exclusão, disciplina, retirava a paz do Senhor, e era aquele tormento, e eu só tinha aquilo, porque as roupas que eu ganhava, que eram saias, a minha mãe não gostava de saia, ela detestava me ver de saia. Quando ela via uma saia que entrava lá em casa, ela pegava a tesoura e cortava, para fazer remendo nas outras roupas de afronta. Então a igreja não sabia a guerra que eu estava enfrentando lá em casa. Então, como ela responde aqui dentro? Rejeição. Com rejeição. Não pode, aquela menina está aqui. Imagine, eu agora assim, já estou temperada, imagine com 14 anos. Adolescente, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu entrava na igreja, eu nem falava Paz do Senhor, era assim mistério. Já entrava na igreja, era para adorar mesmo, meio destemperado, é mais novo convertido, irmão. Está dentro do corpo. Eu encontrei Jesus, a minha alegria era grande. Então, com de terça eu tinha meu caderninho, igual a pastora Mariana está ali, anotando e escrevendo no cu de terça, e fazendo as minhas escritas que eu tenho até hoje, anotado, porque Deus, Ele é bom, Ele vai jorrando. E eu naquele negócio, aí os pastores reunidos dizem: pastor, toma uma providência. Maria José está aí, dando mau exemplo. Graças a Deus, Deus me permitiu ter um pastor como Paulo teve Barnabé. Um pastor como Paulo teve Barnabé. Ele disse: vou tomar uma providência agora, no próximo batismo vou batizar ela. No próximo batismo eu vou batizar ela nas águas, porque o chamado que Deus tem na vida dela não é comum. O chamado que Deus tem com ela, a salvação, não é comum, e nós não podemos perder isso. Se vocês quiserem tratar com a Maria José, tratem comigo. O pastor falou desse jeito: a partir de agora o problema dela é comigo. É comigo. Disse: não, pastor, mas como que faz? Olha ela aí, ela está, como eu disse, não podia entrar na igreja sem saia. Olha ela aí. E o pastor falou: então está fácil de resolver. Na reunião do ministério. Está fácil de resolver. Vamos fazer o seguinte: cada um de nós vamos dar um corte de pano para Maria José. Naquele tempo era pano, né? Comprava na casa, na loja do pastor Sebastião da loja. Ele disse: cada um de nós vamos comprar um metro de pano e vamos abençoar Maria José. E está resolvido o problema. Deixa ela aí adorando a Deus. Os tecidos não chegou até hoje não, mas eu estou aqui adorando a Deus. Até hoje não chegou, mas eu estou aqui adorando a Deus, que tudo pode, o Deus Todo-Poderoso. Passa pela fase da rejeição, irmão. Passe pela fase da rejeição.
E nós precisamos aprender, ao invés de ter o ciúme, porque os discípulos disseram, não pode ser um discípulo, não é possível que ele é um discípulo. Como que Jesus vai salvar Saulo para ser um discípulo? Como assim para ser um discípulo? O perseguidor virou um perseguido, o perseguidor virou um dos nossos, o perseguidor virou um discípulo. Como assim? Aí Deus levanta um Barnabé. Deus levanta uma Leonora, Deus levanta uma Iraídes, Deus levanta uma Dede, Deus levanta uma Antônia. Você pode falar aí que Deus levanta você, irmã? Deus levanta você, Deus levanta uma Goiaci, Deus levanta uma Suzy, uma Elza, Deus levanta uma Lia, Deus levanta você para dizer, é um dos nossos. Súbia. Deixa eu colocá-lo dentro do corpo. Barnabé, tomando consigo, trouxe-lhe os apóstolos e disse, eu mesmo vou contar quem é este homem, a experiência que ele teve, com Deus. Deixa Deus te usar como um Barnabé na igreja, como ponte para que o discípulo seja revelado, para que o verdadeiro chamado seja manifesto. Deixe o Espírito de Deus te usar como ponte para que outras vidas cheguem ao conhecimento de Deus e desenvolvam o seu ministério, irmão. Seja você um Barnabé na vida de alguém. E é tão importante. Remas, a presença gloriosa do Espírito Santo neste lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Porque foi da minha vontade, porque foi enviado o Rabalabassura, para a minha volta. Aleluia. Por isso, Aleluia. como eu vos amei. Aleluia. Por isso, glória a o reino Jesus. está crescendo neste lugar. Aleluia. Porque é a minha palavra. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. O Senhor Jesus está entre nós. Mas Barnabé fez mais do que isso, sabe, irmão? Ele pegou o rejeitado e passou a andar com ele. É fácil andar. Eu vejo às vezes a igreja peca em uma situação. Todo mundo quer andar com aquele que está em destaque, que está bem, que está sentado na mesa, que está no púlpito, que está... Você vê que para cumprimentar o pastor, tem vezes que eu passo 3 meses para cumprimentar o pastor. Porque não dá, está todo mundo ao redor. Tá? Mas e aquele que está passando por rejeição na igreja? E aquele que está passando por essa etapa? E aquele que não está sabendo lidar? Está sentindo essa presença aqui? É Deus dizendo, você quer salvar um ministério, salvar alguém que foi chamado, salvar alguém que tem propósito? Chega perto daquele que está passando pela fase da rejeição no corpo. Deixa ele morrer não. Chega perto dele como chegou Barnabé. Olha o texto que diz, Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos. E nem precisou de Paulo falar, Barnabé mesmo falou. Barnabé disse, deixa que eu falo, eu pertenço há mais tempo ao corpo. Deixa comigo aqui, que eu vou ser o canal, a porta que vai apaziguar isso aqui. Irmã, sejamos apaziguadoras. Que quando alguém chegar na tua casa lá, falando da obra de alguém, do ministério de alguém, da igreja, morra em você. Você seja o canal de Deus para dizer, vamos orar? Vamos orar para Deus resolver? Seja aquele que apaga o incêndio, não que bota gasolina. Seja aquele que aquieta a conversa, e não aquele que aumenta e fomenta o fermento que já está chegando lá, levedado. Não seja você, seja um Barnabé. E está vendo alguém aqui na igreja, que está meio assim, fora do corpo, meio perdido, porque é difícil chegar, irmão. É difícil chegar, é difícil fazer parte do corpo, porque a gente já está passando pelo processo de, por exemplo, eu tive que cortar todos os laços que eu tinha lá fora.
Eu tive que passar pelo processo de sair das mesas onde eu sentava que não convinha mais, porque não combina com a palavra. Eu tive que me levantar dessas mesas, desfazer laços que não convinha mais ao reino. Eu tive que sair, e agora? Eu tenho que me introduzir ao corpo. Então, graças a Deus que eu tive um pastor, uma pastora, a filha deles, que foram Barnabé na minha vida, que me pegaram, botaram debaixo do braço. A filha do pastor, teve um dia que eu estava na igreja, muito triste, todo mundo se abraçando, porque era um momento profético. Abrace alguém que você quer gerar ministério, e todo mundo abraçando. Eu lembro que para a filha do pastor, se juntaram gente assim em cima, e fizeram aquela roda, ela e eu lá assim, abraçada aqui, orando, cheia do Espírito Santo. Eu não estava me sentindo pequena não. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, irmão, não tem esse espírito de autocomiseração, de vitimismo. Eu estava lá abraçada assim, dizendo: oh, Espírito Santo, como maravilhosa é a tua presença. Me abraça, eu creio na tua promessa. De repente eu senti assim, ó, fez assim com o meu braço, assim. Eu dei uma olhada para baixo, assim. Era a filha do pastor que saiu do meio daquela bola lá inteirinha. Entrou aqui por baixo, assim, do meu braço e me abraçou. E disse: Deus tem um chamado na sua vida. Seja um Barnabé. Às vezes, irmão, nós cometemos falhas espirituais que pode gerar guerras emocionais na vida de alguém. Mas uma coisa eu te digo: Deus esta manhã já falou conosco na palavra e em profecia, que está entre nós levantando a Barnabés, homens e mulheres de Deus. E só para encerrar, nós vamos orar aqui hoje. Ontem nós fizemos o ciclo, já ungimos. Sabe uma coisa que cumpriu lá em Mutunópolis, que foi onde eu nasci na fé, e cumpriu tão maravilhosamente anos depois? É a pastora Nilza. Eu já disse para vocês aqui, e eu repito para concluir o texto, quanto é importante. Porque lembra que no período de rejeição, uma das coisas que foram rejeitadas era por causa das vestes, da roupa. Hoje vocês sabem que uma das pessoas que mais me veste, é a pastora Nilza, que é pastora em Mutunópolis, da igreja lá, com o pastor Eliseu, sou um pastor presidente lá, e já tem assim uns 5 anos que ela me veste. E ela manda vestido para mim, tem vez, irmão, é de 5, de 6. Ela manda as sacolas lá desse tamanho para casa, para eu escolher o que eu quiser, o que me servir, o que me agradar, o que der. Lá do Mutum, onde eu fui ferida, também foi o lugar da cura. Não vá embora, fica na presença do Senhor, não saia do corpo de Cristo, por causa de ferida, por causa de rejeição, por causa de mágoa. Fica aí, o tempo vai passar e Deus vai te levar no ambiente da ferida para te entregar a cura que você esperou tantos anos. Fique em paz, descansa o seu coração, passa pela fase da rejeição do corpo, sabendo que o Deus que é o cabeça da igreja te encontrou, te salvou, tem contigo um compromisso, tem contigo uma aliança. Irmã, eu ficaria aqui para pregar até mais tarde. Que o Espírito de Deus fale a sua alma, que você leve essa palavra a alguém, que você seja um Barnabé para alguém. Talvez você precise hoje mandar uma mensagem para alguém, falando de Deus. Fale, abrace, acolha, seja o canal por onde a graça passe. Vamos estar de pé e orar.